As retrações gengivais, elas acontecem quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção semente-esmalte, ou seja, está expondo a superfície radicular dos dentes, e essa condição pode acontecer em um dente localizado, em grupos de 2 ou 3 dentes e podem acontecer também envolvendo todos os dentes de uma arcada ou mesmo todos os dentes da boca. E por que será que isso acontece, hein? Por que será que o indivíduo acaba sofrendo desta maneira, com esse tipo de defeito gengival e apresentando retrações gengivais múltiplas que acontecem em todos os dentes do indivíduo? Então, nós temos algumas etiologias, alguns motivos, né, algumas hipóteses também para o acontecimento deste fenômeno. Um dos principais motivos que causam as retrações gengivais está relacionada com o fenótipo periodontal do indivíduo. Então, indivíduos com fenótipo periodontal fino têm uma tendência maior a sofrer de retrações gengivais, né? Então, na verdade, nós temos diversas etiologias para as retrações gengivais, porém, muitas vezes o indivíduo que tem um fenótipo periodontal espesso, bem espesso, mesmo que ele apresente alguma dessas etiologias, ele pode não sofrer com o defeito de retração gengival. Já pacientes com periodonto fino têm uma tendência muito maior a ter essas retrações gengivais, mesmo que o fator etiológico seja muito mais brando para esse indivíduo. Tá? Então, pacientes com biotipo periodontal, com fenótipo periodontal fino, ele tem uma prevalência maior, apresenta uma prevalência maior de retrações gengivais. Uma outra etiologia seriam os dentes mal posicionados, principalmente vestibularizados. Então, quanto mais vestibularizado um dente estiver, maior a chance dele apresentar retrações gengivais, né? E isso pode incluir situações de disfunções oclusais. Veja esse paciente como a posição da língua ali entre os dentes, né, causando toda uma disfunção oclusal para esse indivíduo, que evidentemente vai necessitar de um tratamento para corrigir essa disfunção oclusal e, evidentemente, em situações também de iatrogenia ortodôntica. Se no procedimento ortodôntico, né, o profissional leva esse dente demasiadamente para vestibular, ele vai ter uma chance maior de provocar uma retração gengival no paciente. Uma outra situação que provoca essas retrações gengivais múltiplas é quando o processo alveolar da maxila ou da mandíbula ele é muito mais fino do que a largura vestíbulo-lingual ou vestíbulo-palatina dos dentes. Uma outra etiologia que causa estas retrações gengivais múltiplas é quando ocorre uma diferença de espessura do processo alveolar da maxila ou da mandíbula em relação à largura vestíbulo-lingual, vestíbulo-palatina dos dentes. Então, eu tenho uma largura natural, porém o processo alveolar da maxila da mandíbula é muito fino, como vocês podem ver nessa tomografia. Isso vai fazer com que a estrutura óssea que está ao redor desse dente seja muito mais fina ou até inexistente, e isso pode levar a essas retrações gengivais múltiplas. Também presenças de lesões cervicais não cariosas generalizadas ou mesmo de cáries generalizadas, como vocês estão vendo nesse indivíduo, promove essas retrações gengivais de forma múltipla, né, em todos os dentes do indivíduo.